Em 18 de abril de 1882, nascia um dos mais influentes escritores brasileiros. Monteiro Lobato será eternamente lembrado por seus incríveis personagens infantis do Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, e outras inúmeras obras voltadas à literatura infantil. Mas não foi só isso. Ele também fundou a primeira editora de livros no Brasil e foi responsável por importantes traduções. Monteiro Lobato é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Gabriel. Oi, Lucas. Boa tarde, Lisa. Boa tarde a você de casa curtindo aqui o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode e deve participar aqui conosco através do nosso e-mail vivavozunivale@hotmail.com e também no Facebook, facebook.com/vivavozunivale. E para falar sobre Monteiro Lobato, nós convidamos a professora do curso de licenciatura em letras, professora Cleide Pareja, professora de língua portuguesa em diversos cursos aqui na Univale. E ela também é autora de um livro chamado Literatura Infanto-Juvenil, livro publicado pela editora da Univale, que também está online, né, professora? Obrigada pela presença, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Viva Voz para falar de um grande autor, uma vez que a minha área de trabalho realmente é essa, a área dos livros, da literatura. E então, lembrar Monteiro Lobato, e pela data do seu nascimento, e Dia Nacional do Livro e Literatura Infanto-Juvenil, não é? Bacana. Então, é um prazer. Muito bom. Professora, a gente conversava antes de iniciar o programa, Monteiro Lobato está vivo há 133 anos, né? O que há para se resgatar sobre essa personalidade tão importante da literatura brasileira? O que dizer ainda sobre essa figura notável? Certo. O Mário de Andrade, outro grande escritor brasileiro, ele disse que ele não queria ser moderno, ele queria ser atual. E o que seria ser atual? Ser lido em qualquer tempo, né? Então, um autor que se torna atemporal, porque o que ele disse, não importa quando disse, sempre é bom ouvir, ler e reler. E é isso que aconteceu com Monteiro Lobato, né? Desses 133 anos de vida, ele estava presente com o corpo, não é? 66 curtos anos, o que para nós hoje é pouco tempo. Ele viveu 66 anos. Viveu 66 anos. Ele morreu no dia 4 de julho de 1948. Mas, nessa época, ele já era um sucesso em todos os sentidos, em termos de mudança da literatura infanto-juvenil no país. Bom. Bem, Monteiro Lobato não só escreveu livros, como fundou Monteiro Lobato e Cia, né, editora, o que deve ter contribuído muito para o cenário literário no Brasil. Qual foi a importância dessa ação e dele mesmo no cenário literário brasileiro? O Monteiro Lobato era um homem muito enérgico, com ele e com os outros, por isso ele, como o papel de crítico que ele fazia, né, no seu próprio jornal, porque ele também tinha um jornal, sempre assustava um pouco as pessoas, porque ele realmente sempre foi um escritor de uma linha que a gente chama em literatura realista, né? De falar a verdade sem muito floreio, apesar de que, quando escrevia para crianças, ele criava assim, imagens e ideias que, para alguns, é cheia de floreios, não é? Então, Monteiro Lobato, ele tem esses dois aspectos importantes. Como você bem colocou, ele foi um homem político, um homem, um empresário, um homem de visão. Ele era formado em Direito, ele foi adido comercial nos Estados Unidos. E essa vivência dele nos Estados Unidos fez com que ele se preocupasse ainda mais em desenvolver o país, porque, acima de tudo, ele era um grande nacionalista. Por isso que ele nunca aceitou ser chamado de modernista. Pelos modernistas,
pelos modernistas com os quais ele convivia. Porque ele disse, não, eu sou um nacionalista. Mas o que ele não entendia é que o modernismo tinha como grande preocupação valorizar as coisas do Brasil. E por isso eles o chamavam de modernista, por causa dessa paixão que ele tinha pelas coisas do Brasil. E, inclusive, né, além dessa editora, como você muito bem colocou, que quebrou, porque, coitado, tudo que ele fazia acabava não dando certo economicamente. Mas como ele era um homem de posses, de muitas posses, até a quebra da Bolsa de Valores em 1929, quando ele perdeu toda a fortuna, não é? Ele também, a editora fechou, e outros sonhos dentro do mundo, no espaço social, como um cidadão político mesmo, acabaram se frustrando. Professora, falando sobre esse papel político dele, ele começou escrevendo para adultos, né, basicamente. Depois ele foi investir na literatura infantil. Por que ele optou por essa nova vertente literária? Pois é justamente por causa da personalidade dele, né? Quando ele fazia uma colocação, ele realmente defendia essa colocação e havia sempre um embate, às vezes, com o pensamento ali dos seus pares. Por que aconteceu isso? Ele vai escrever um livro chamado Urupês, que era para adultos, né? Um livro de contos, e contos nacionalistas, contos regionais, e ali ele cria a figura do Jeca Tatu. E o Jeca Tatu é um personagem que ele diz que representa o verdadeiro brasileiro, que é aquele sujeito preguiçoso, que não cuida muito da limpeza da sua casa, gosta de ficar sentado, o paulistano mesmo do interior, em banco de 3 perninhas para ficar sempre recostado, né? E com barriga grande de vermes. E isso causou um mal-estar, né, na sociedade, na época que estava vivendo o momento da Belle Époque, no início do século. Então, a gente estava com ares de ser a Paris da América Latina aqui, né? E ele vem com essa imagem de que o brasileiro era um Jeca Tatu, certo? E isso desagradou muito as pessoas, ele foi perseguido, inclusive ele foi preso na época da ditadura, não por causa do Jeca Tatu, mas porque ele pregava também o que ele viu nos Estados Unidos, a exploração do petróleo, que ele viu que era assim. Ele também teve a empresa de petróleo dele, que também quebrou, e ele queria, por isso ele achava que o país deveria estatizar a exploração do petróleo e não fazer como nos Estados Unidos, que era uma questão de enriquecimento pessoal. Veja só, a ideia dele deu certo e agora nós estamos passando por uma situação um tanto quanto estranha, não é? Certo. Então, essa foi a questão aí dele, né, que acabou fazendo com que ele desanimasse de escrever para adultos, porque se ele dizia a verdade, ele era muito criticado, não era compreendido, as linhas ideológicas e políticas acabavam interferindo no seu fazer literário. Aí, sim, ele disse, até eu separei o que ele disse, que eu acho muito interessante, ele diz assim, ó, para um amigo dele, que foi o grande incentivador dele, o Godofredo Rangel. Isso já desde 1916. Ele fala para o Rangel, isso daí em 1926. Ando com ideias de entrar por esse caminho. Livros para crianças. De escrever para os marmanjos, já me enjoei. Bicho e sem graça. Mas para as crianças, um livro é todo um mundo. Lembro-me de como vivi dentro do Robinson Crusoe, de Lamer. Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. Não ler e jogar fora. Sim, morar, como morei em Robinson Crusoe e os filhos do Capitão Grant. Essas são as palavras dele que respondem a sua pergunta. Muito bacana.
Bom, professora Cleide, vamos voltar um pouco às polêmicas e a esse perfil para a gente entender um pouco mais do Monteiro Lobato, né? Falando em polêmica, outra envolvendo o Lobato é o suposto racismo presente em algumas obras. Como é que você vê isso, professora? Pois é que nós estamos vivendo, né, num momento do politicamente correto, né, da diversidade cultural e todo um discurso diferente da nossa época, né? Na época em que ele escreveu essas obras, ele representava o negro como ele era tratado socialmente. Tem uma estudiosa do Monteiro Lobato, a Marisa Lajolo, que ela escreve um texto só sobre isso, que se chama A Figura do Negro em Monteiro Lobato. Isso, inclusive, está disponível na internet para todas as pessoas que queiram pensar, vamos dizer assim, conscientemente, sem preconceito, sobre essa questão dele ser preconceituoso. Como ele, vamos dizer assim, fez histórias nas quais a figura do negro estava presente, né? Como no caso das histórias da tia Anastácia, ele vai enfatizar o popular, o folclórico, que é contado pela própria tia Anastácia, aquela clássica negra, empregada da família, que fica daquela família matriarcal branca. Nós vamos negar que isso existiu? Não. Era assim. O padrão social era esse, não é? E aí ele coloca na boca da Emília uma frase que muitos dessas pessoas que estão, vamos dizendo, criticando o Monteiro Lobato, ele coloca uma fala desse tipo: parecem-me muito grosseiras e até bárbaras, coisa mesmo de negra beiçuda, como tia Anastácia. Não gosto, não gosto e não gosto. Mas quem está falando isso é a Emília, que todo mundo sabe que não é um ser humano, é uma boneca geniosa, temperamental, não é? E ela é tagarela, não é? E acaba dizendo essas coisas para a tia Anastácia. Mas soou mal, né? Acabou para quem estava procurando. Hoje as pessoas encontram essas coisas. Mas tem algo de poético nisso, lógico. Né? Aí, mas, por exemplo, num outro trechinho, o Pedrinho, que é o neto da dona Benta, ele enaltece a cultura popular contada pelos negros. O Pedrinho diz assim: as negras velhas são sempre muito sabidas. Mamãe conta de uma que era um verdadeiro dicionário de histórias folclóricas, uma de nome Esméria, que foi uma escrava do meu avô. Todas as noites, ela sentava-se na varanda e desfiava histórias e mais histórias. E o menino ainda conclui: tia Anastácia é o povo. Tudo que o povo sabe e vai contando de um para o outro, ela deve saber. Estou de plano de espremer a tia Anastácia para tirar o leite de folclore que há nela. Então, ao mesmo tempo que ele colocava aquele discurso, que era o discurso da época ali, normal, que as pessoas usavam, preconceituoso, sim, racista, sim, mas real. Então, como eu disse, o Monteiro Lobato, ele é um escritor realista, né? Apesar de trabalhar com o imaginário, ele sempre tem um pé na realidade. Essa é uma característica dele. Mas, por outro lado, daí ele vinha com o aspecto positivo. Então, ele joga, né, com o lado positivo e com o lado negativo da negritude. Então, não dá para dizer que ele é racista por causa disso. Mas, no entanto, tem uma história do Monteiro Lobato que só acho que por essa ele não pode ser chamado de racista, porque ele escreve um conto, que é quase um romance, assim, um conto bastante longo, chamado Negrinha. E nesse conto, ele denuncia todas as crueldades presentes no escravismo. E de uma forma, assim, que chega a ser assusta a gente ao ver o que as senhoras donas das negrinhas faziam com as negrinhas. Então, se ele está contando dessa forma,
né? Ele está denunciando os maus tratos que eram praticados contra os negros. Eu penso dessa forma. Com certeza, é muito esclarecedor. A gente vai aproveitar a pausa para fazer um intervalinho, mas já voltamos com a professora Cleide Pareja, professora de língua portuguesa, e o nosso tema hoje é Monteiro Lobato. Já estamos de volta. Hoje o tema do programa é Monteiro Lobato. A gente aproveitou a data de passagem do aniversário do Monteiro Lobato, dia 18 de abril, e a nossa convidada hoje é a professora Cleide Pareja. Muito bem, professora. A gente estava falando aqui no outro bloco, você estava descrevendo alguns dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu queria saber a importância dessa obra para a literatura brasileira, para a literatura infantil, e também o que ele queria descrever, o que ele queria passar para as crianças com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito bem. Eu acho que definiria muito bem esse momento. Uma frase que ele diz, né? No caso, ele não tem um livro de frases, mas essas frases são retiradas, como a gente viu daquele livro A Barca de Gleire, que era um livro que as pessoas, vários autores, se encontravam e cada um escrevia alguma reflexão literária e política, né? E ele escreveu assim, quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Então, quando ele cria, né, um mundo, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com um microcosmos, não é? Porque ali nós temos tudo. Nós temos pai, temos mãe, temos empregados, temos animais, nós temos, enfim, uma relação muito intensa no lugar dos sonhos, né? Porque eu lembro quando a gente pedia a redação das férias para as crianças, as crianças brincavam, professora, minhas férias no sítio da vovó, não é? Porque isso ficou marcado no imaginário coletivo das pessoas, não é? Ter férias de qualidade é ter férias na casa da vovó, né? Okay. E assim, lá estão esses personagens nos quais se misturam os personagens, vamos dizer assim, reais e os personagens que ele cria, como o Mágico de Oz, o Homem de Lata e assim por diante. Ele também cria aqui esses personagens. E ao criar todos esses personagens e a dinâmica de discussão de vida que eles têm entre si, porque sempre há um problema a ser resolvido. E nesse problema todas essas forças entram, né? O seu Sabugosa, que representa ali uma espiga de milho, a boneca de pano, que é uma construção de retalhos de todo o universo ali da casa, e assim todos os outros personagens. Então, ele vai criando essa forma de ler o mundo de uma forma inteligente, alegre, dinâmica, e levando a criança a entender que ler é brincar. Essa seria a resposta para a sua pergunta, porque a escrita do Monteiro Lobato é nesse sentido, que as crianças vão adotar o livro como um brinquedo. Legal. E por isso esses brinquedos estão no livro do Monteiro Lobato. E essa concepção de leitura como brinquedo, ela vai muito longe na nossa cultura. E ele, só nos anos 80, né, que vai entrar um outro discurso, 90, que fala em leitura pelo prazer e leitura e fruição, que é da linha do Roland Barthes, que para motivar as crianças a ler. Ele achava que a motivação vinha a leitura sendo vista como um brinquedo. Era por aí que passava a ideia dele. E ele, para fazer tudo isso, e por isso que essa frase, quem mal lê, mal ouve e tal, para ele combina perfeitamente. Ele traduzia livros com tanta voracidade, com tanta rapidez, que chegaram a duvidar que ele que traduzia todos aqueles livros. Porque ele traduziu todos os clássicos da literatura universal. Por que ele traduziu? Vocês poderiam perguntar. Porque ele queria manter a tradição da literatura dos clássicos, né? E ele faz adaptação das fábulas de Esopo e La Fontaine. Então, ele era escritor
de literatura, ele era tradutor e ele fazia adaptações. Então, o potencial de leitura dele, mental, era imenso. Fantástico, né? Professora, eu vou até aproveitar agora para saber o que é importante ter num bom livro infanto-juvenil para atrair as crianças e os jovens para a literatura. Muito bem. Então, né, o Monteiro Lobato, naquele tempo, ele colocou a brincadeira dentro do livro, né? E hoje, quando nós trabalhamos com a literatura, que vai possivelmente encantar, a gente tem que cuidar de alguns outros aspectos, por exemplo. Como nós vivemos num mundo agora totalmente visual, virtual, o livro não pode ser assim um livro plano, linear. Então, a riqueza de um bom livro hoje de literatura seria assim, você fazer sempre diálogos com outros livros, certo? Que a gente chama isso de intertextualidade. Um livro chama outros livros. E como a informação e o acesso aos livros hoje é muito grande, então as crianças todas já ouviram falar em Branca de Neve, em Rapunzel, enfim, toda essa literatura dos clássicos. Então, colocar na historinha que você está escrevendo um diálogo com essas vozes. Ou ainda, colocar um diálogo com as cantigas folclóricas. Você colocar um livro que, por exemplo, ao abrir o livro, não seja de um lado ou de uma página uma coisa e da outra página outra coisa. Você espalhe toda aquela página com a mensagem daquela página. Então, essa leveza na questão da gráfica do livro, a riqueza do colorido que é possível, da qualidade do papel, da tipografia, e mais esses recursos da literariedade, que seria esse livro inteligente, que conversa com os outros, que traz musicalidade e que faz com que a criança se ponha a pensar e a relacionar com outras histórias. Já que o Lucas puxou para essa abordagem da literatura infantil hoje, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho com isso, né? No ProLer, você tem um grupo de extensão que você coordena. Fala um pouquinho, é o Contarte, né, professora? Sim, o Contarte é um grupo de extensão já muito forte aqui dentro da Univale. Ele foi criado em 2003 e até hoje ele continua com a sua mesma marca. Já recebeu prêmios do Santander, prêmios diversos pelo empenho na promoção e na formação de leitores. Esse grupo ele trabalha com 3 eixos, vamos dizer assim. Primeiro é contar histórias com arte, né? E ao contar história com arte, então nós usamos a leitura dramática. Então, tentando envolver o aluno, escolhendo livros com essa qualidade. E após fazer a contação e encantar as crianças, nós passamos ao segundo momento, que é a roda de leitura. Nessa roda de leitura, a gente espera que, pelo encantamento que você provocou na contação, ela queira pegar os livros, né? Okay. E ao contato com os livros, ela se tornar, então, o leitor. E as alunas, as bolsistas, interagem, então, com as crianças nessa roda de leitura. Para o ensino médio, nós privilegiamos o sarau literário. Então, nós levamos poesias também de autores de referência e fazemos a leitura. E ainda nós fazemos formação continuada para os professores, para quem queira trabalhar com contação de histórias nessa linha que se chama de leitura dramática. E agora nós estamos abrindo a contação e indo nos lares dos idosos também, que achamos, já fizemos 2 experiências agora nesse mês, que foram muito gratificantes. Então, esse projeto, ele circula, é isso, né, professora? Ele vai até as escolas? Quem é atendido por esse projeto? Todas as escolas
do município, de todas as cidades. Nós vamos de Barra Velha até Biguaçu, atendendo as escolas municipais, estaduais, particulares, não há problema. A escola nos faz um convite, nós administramos a nossa agenda, nós fazemos 2 saídas, uma na quarta tarde, uma na sexta de manhã, para atender os 2 períodos da escola, e fica a critério da direção ou do interessado dizer, né, para quem será a contação, para quem será a atividade, né? Bacana. E esse contato faz direto com quem? Para a gente já deixar no ar aqui. Isso, o contato é lá no ProLer, lá no núcleo das licenciaturas. E dá para achar 3341, isso. Também tem o ProLer, Contarte Univale. Dá para pegar pela internet? Contarte Univale. Isso mesmo. Então tá, lá vai estar lá temos nos o blog também. Bacana. Então, ali você vê todas as ações que nós realizamos. Professora, a gente está indo para o finalzinho, mas a gente gostaria de deixar esse último minuto para que você fizesse a leitura de algumas frases do Monteiro Lobato, né? Aliás, a professora Cleide, Lucas, ela também eu mesma já participei de uma formação continuada na área de oratória, muito bacana também. Então, seria bem legal ouvir algumas frases aí. E já fica aqui a nossa homenagem à literatura infanto-juvenil e a Monteiro Lobato, né? Perfeito, Lucas. Muito bem. Eu só vou ler um trechinho do Leonardo Boff, no qual ele fala sobre essa importância da leitura também. No livro dele, A Águia e a Galinha, uma metáfora da condição humana, que combina muito com essa preocupação toda do Monteiro Lobato. Por que nós temos que ler Monteiro Lobato? O Leonardo Boff diz assim: ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são os seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso se faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés vivem. Então, e pisam. Então, o Monteiro Lobato, o sonho dele era exatamente isso, né? Que ele diz: ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar, porque aí elas estão pisando no reino das palavras. E, com certeza, o país será melhor. Porque, como ele diz, um país se faz com homens e livros. Muito lindo, isso aí. Muito obrigada, professora Cleide Pareja, professora de língua portuguesa aqui da Univale, vários cursos, professora do curso de licenciatura em letras também. Obrigada pela participação. É isso, né, Lucas? Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você está aí curtiu o Viva Voz aqui pela rádio, pela TV Univale. Até a próxima. Valeu. Tchau.